dia. Bom dia, Nayara. Oi. Não acordou hoje para aula de química? Não, é porque eu tava andando um pouco aí no mundo. Entendi. Andando um pouco no mundo. Tá certo. Eu não vou nem esperar o resto da galera, que eu sei que o povo não entra mesmo, então eu vou. Então, nossa aula de hoje é biologia. Vou pegar um. E aí, esse conteúdo tá lá no livro 3, página 178. Se quiser abrir lá. Livro 3, página 178. Abriu? Abri. Então, bora lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá vendo ela aí? Uhum. Então, o nosso assunto de hoje em biologia chama evolução biológica. Então, a primeira coisa, o que promove a modificação das populações de seres vivos? O que é isso, gente? Se a gente for estudar, olhar aí os nossos antepassados, muitos anos atrás, muitos, milhões de anos atrás, a gente vai olhar que os nossos antepassados eram um pouco diferentes de nós. Eles não tinham esse formato, essa sobrancelha bem feita que a gente tem, esse cabelo progressivado. Não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Eles eram muito diferentes, o próprio crânio deles eram diferentes. Então, a gente percebe, se a gente for olhar e ao longo da história biológica do ser humano, é que mudou. Eu coloquei uma imagenzinha aqui do lado esquerdo que mostra que o ser humano já foi muito diferente do que nós somos hoje. Isso, gente, é claro que assim, isso não quer dizer que, por exemplo, o ser humano veio lá do macaco. Isso é uma história que o povo cria moda aí. O que eu estou falando para você é que nós já tivemos o crânio diferente, a gente já foi diferente. E por que hoje nós temos esse formato aí de corpo? Por que hoje nós somos assim? Porque nós evoluímos. Por algum motivo, essas pessoas, por exemplo, aí que tinha a testa aqui um pouco maior aqui, deixaram de existir. E hoje nós temos ali esse formato que nós temos hoje. Então, de alguma forma, nós evoluímos. E o meu vizinho espera eu entrar numa aula para ligar. Eu esqueci o nome daquele trem ali, mas Deus me livre. Mas vamos lá. Então, alguma coisa promove a modificação das populações aí. Isso é óbvio, isso é notório. Inclusive nós, seres humanos. E aí existem algumas teorias para explicar aí por que o ser humano evolui, por que o ser humano modifica, por que os animais se modificam aí ao longo do tempo. Então, a primeira teoria que eu quero falar é a teoria de um cara chamado Jean-Baptiste Lamarck.
Ele é chamado de Lamarck, o nome aí que mais se fala é teoria de Lamarck. Então, Lamarck elaborou 4 leis para explicar aí por que é que os seres se modificam ao longo do tempo, por que eles se evoluem biologicamente falando. Então, ele elaborou 4 leis se baseando na ideia de transformismo. O que é isso? As espécies elas se transformavam ao longo do tempo. Então, para Lamarck, as espécies elas se transformam ao longo do tempo. E ele elaborou 4 leis para explicar essa ideia de transformismo. Primeira lei, a vida tem uma força que tende aí a um aumento de complexidade. Então, a gente, por exemplo, nasce bebê e alguma coisa nos força a mudar, nos força a ficar mais complexos. Isso acontece nos animais, acontece em nós. Para Lamarck era isso. A primeira lei dele aí é que a vida tem uma força que tende a nos fazer, aos nossos corpos, ficarem mais complexos. Segunda lei dele aí, uma nova parte do corpo surgiria de alguma necessidade. Gente, o Naira, Lamarck ficou conhecido principalmente com a ideia dele da girafa. Eu vou te explicar essa segunda lei na girafa aí, ó. Para Lamarck, essa segunda lei fala assim, ó, uma nova parte do corpo surgiria de alguma necessidade. Para Lamarck, por exemplo, essa girafa, a girafa, por exemplo, que tem pescoço pequeno, ela não se alimentava. Por quê? Porque as árvores eram grandes. Isso eu estou dando um exemplo para te explicar como que Lamarck pensava. Então, por exemplo, as girafas de pescoço pequeno, elas não se alimentavam porque ela tinha o pescoço pequeno e a árvore era alta. E aí, o que acontece? Pelo fato ali de precisar comer, para Lamarck, o pescoço da girafa ia crescer. Então, a teoria de Lamarck se baseia basicamente nisso. As espécies elas se transformam ao longo do tempo. Então, a segunda lei diz aí, uma nova parte do corpo surge. Então, uma nova parte do corpo surge de alguma necessidade. Então, para Lamarck, por exemplo, a girafa tinha que comer. Então, o pescoço dela vai aumentar. É claro que isso não tem muita lógica, né? Espera aí. Então, o pescoço da girafa é grande por quê? Porque existiam laços de pescoço pequeno, mas de tanto precisar usar o pescoço aumentou. Era a ideia de Lamarck. A terceira lei aqui dele. Quanto mais se usa uma parte do corpo, mais se desenvolve. É a lei do uso e desuso. Então, por exemplo, a girafa, de tanto usar o pescoço, erguer o pescoço lá para pegar as plantas lá de cima, o pescoço dela ia aumentando. Para Lamarck, a ideia era essa. Uma parte do corpo se desenvolve para atender a necessidade. Então, o exemplo mais clássico de Lamarck é o da girafa. Então a girafa, por exemplo, tinha pescoço pequeno, mas por conta da necessidade de comer, o pescoço dela cresceu. E a terceira lei, quanto mais se usa o pescoço, maior ele fica. É óbvio que isso, gente, hoje a gente sabe que isso não é verdade. Mas a ideia de Lamarck era isso. Então, as espécies se evoluem. As espécies se evoluem por quê? Porque, principalmente por conta dessas leis aí. Por que uma espécie, por exemplo, se evolui lá, o pescoço da girafa aumenta? Por quê? Para Lamarck, essa era a ideia. Uma nova parte do corpo surge de acordo com a necessidade. Se precisava comer numa árvore maior, a comida estava ficando mais escassa, só tinha em lugares altos, então o pescoço da girafa ia crescer. E a terceira lei, lei do uso e desuso, de tanto ela precisar, de tanto ela ali usar essa parte do corpo dela, que era o pescoço ia acabar se desenvolvendo. E aí tem outras, por exemplo, imagina que ela tinha uma parte do corpo que ela não usava, aquilo ali ia acabar não sendo desenvolvido, porque ela não usa. Para Lamarck, a ideia era essa. A quarta lei, as modificações que foram sofridas aí ao longo da vida seriam transmitidas aí para a próxima geração. Então, ele chamava de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, por exemplo, uma girafa nascia com o pescoço pequeno. Aí ela tinha a necessidade de comer e as árvores estavam muito altas.
Então, por conta daquela necessidade, o pescoço dela ia crescer. E aí, o que acontece? De tanto usar o pescoço ia se desenvolver mais e mais, até chegar lá na última girafa, lá do pescoço grande. E essa característica ia passar de geração em geração. Então, a ideia de Lamarck era exatamente essa. As espécies evoluem. Sim, elas evoluem. Por quê? A ideia dele era de transformismo. As espécies se transformavam ao longo do tempo. Se transformavam fisicamente falando, gente. E a gente sabe que não existe isso. Por exemplo, imagina lá que eu tenho um pé de... A ideia de Lamarck era mais ou menos essa aqui, ó. Imagina que eu tenho um pé de goiaba em casa e eu preciso da goiaba para comer, para me comer ali durante meu dia. De tanto usar minha mão para pegar uma goiaba mais alta, minha mão ia crescer, meu braço ia crescer. A ideia de Lamarck era exatamente essa. De tanto usar uma parte do corpo, aquela parte do corpo ia se desenvolver. A ideia dele era essa. E essas características iam passar para a próxima geração. Deu para entender a ideia? Sim. É estranha a ideia dele, mas essa era a ideia. Ele tentou explicar a evolução desse jeito. As espécies elas vão se transformar ao longo do tempo fisicamente. Fisicamente, vai mudar a estrutura física dela. Por conta de quê? Por conta da necessidade dela, por conta de tanto usar. E isso vai ser passado para a próxima geração. Ok, essa foi a ideia de Lamarck. Mas tinha outra. Aí surgiu outro cara e falou: rapaz, essa ideia sua era meio absurda. Não existe isso, não, de tanto usar uma parte do corpo, ele cresce, ele evolui. Não é assim que funciona, não. Então, o cara aqui que desvendou essa questão da evolução foi Charles Darwin. Então, o que acontece? Olha o que Charles Darwin falou. O ambiente é um fator limitante para a sobrevivência das espécies. Indivíduos mais adaptados sobrevivem. A questão para Darwin, gente, eu vou explicar mais ou menos aqui usando a ideia da girafa. A questão para Darwin é o seguinte: olha, o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados. Vai sobreviver quem for mais adaptado. Quem não for, morre. Essa ideia a gente chama de seleção natural. Então, qual que era a ideia de Darwin? Por exemplo, usando a ideia da girafa. No início, existia girafa de pescoço pequeno, existia girafa de pescoço grande lá, por exemplo. Mas o que aconteceu? Começou a ter alimento só nas grandes árvores, por exemplo. E aí, o que acontece? Como a girafa de pescoço pequeno não tinha lá, não conseguia comer, elas morriam. Mas elas morriam por quê? Porque o ambiente, o meio que elas viviam, elas não conseguiam sobreviver naquele meio. Então, para Darwin, um ambiente seleciona. Isso a gente percebe que isso é o que acontece hoje. Por exemplo, um animal que é extinto. Por que um animal é extinto? Porque o meio que ele vive, ele não está adaptado para o meio que ele vive. E aí ele acaba morrendo. E, gente, é importante falar que não é os indivíduos mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptados. É a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, um cachorro e colocar ele para viver na água, debaixo d'água. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Por quê? Porque ele não é um indivíduo feito para aquilo ali, ele não é adaptado para aquele habitat. Então, gente, para Darwin, o ambiente seleciona. Então, os indivíduos que são mais adaptados sobrevivem. E é o que a gente chama de seleção natural. Então, existe aí, 4 princípios da seleção natural. Primeiro, variabilidade. Então, por exemplo, existe uma variação nas características das espécies. Por exemplo, das girafas lá. Existia girafa de pescoço pequeno, pescoço grande, existia girafa de todo tipo. Então, existe variabilidade. Segunda questão, mas aí acaba que essa variabilidade ela começa a ser um pouco limitada, por quê? Por conta do ambiente. O ambiente acaba selecionando. Inicialmente, existe uma variabilidade de espécies, só que acaba que o ambiente vai selecionando o que ele quer. Segundo, reprodução. Todos os organismos reproduzem para formar novas gerações. Então, todos os organismos aí se reproduzem. Coloca só um O aqui que faltou.
Terceiro ponto aí, terceiro princípio da seleção natural, hereditariedade. As características biológicas são transmitidas de pais para filhos. Então, Darwin, gente, estudou a hereditariedade. Então, as características são transmitidas de pais para filhos aí. E aí, o que acontece? Acaba que, por exemplo, imagina aqui no caso das girafas. Imagina que muito tempo atrás existia girafa lá de pescoço grande e pescoço pequeno. Só que a natureza começou a selecionar. Por quê? Porque essas girafas de pescoço pequeno, por exemplo, não conseguiam comer lá no topo das árvores e elas foram morrendo. E se elas foram morrendo, não foram formando novas gerações. Não foram se transmitindo aí características para as próximas gerações. Não teve hereditariedade desse tipo de girafa. E aí, o que acontece? Acabou que essas girafas começaram a se tornar extintas. Gente, existem vários animais que já existiram e não existe hoje mais. Por quê? Por que não existe? Porque o ambiente, porque ele não era adaptado para aquele ambiente e morreu. O ambiente selecionou. E é o quarto fator ali, quarto princípio da seleção natural. Variação na aptidão. Alguns indivíduos têm maior probabilidade de sobreviver, crescer e se reproduzir. Isso é óbvio, gente. Tem alguns indivíduos que vão tender a sobreviver, crescer e se reproduzir. Outros não. Então, gente, a ideia de Darwin era o ambiente seleciona. Então, pensa só, para Lamarck era o seguinte, a girafa, hoje, por que hoje, explicando para o Lamarck, para Lamarck, hoje, as girafas têm pescoço grande, por quê? Porque o pescoço dela se desenvolveu. Lamarck falava da questão física, olha, a girafa, de tanto usar o pescoço, ele cresceu e se reproduziu, se desenvolveu. Para Darwin, não, olha, para Darwin a ideia era, no início você tinha girafa de pescoço pequeno e grande, mas a girafa de pescoço pequeno acabou morrendo, por quê? Porque ela não era adaptada, o meio ambiente selecionou ela. A gente chama de seleção natural. Deu para entender a ideia aí? Uhum. Quem é o outro que está na aula aí? Deixa eu ver aqui. Eu vou, Fernando. Entendi. João Fernando, tá me entendendo? Tô. Então, Isso aqui eu lembro porque eu tive que fazer uns vídeos sobre isso aqui. Aí eu lembro. Ah, então tá bom, então, galera, a ideia de Lamarck, ele tentou explicar a evolução. Só que a ideia dele era um pouco meio bizarra. Agora, Darwin não. Darwin veio falar que, olha, o que seleciona é o meio. Gente, isso é uma ideia que eu levo para minha vida. Sabe por que é uma ideia para minha vida? Porque o nosso meio nos seleciona. Por exemplo, se eu não for boa lá no meu emprego, sabe o que acontece comigo? Se eu não me adaptar lá no meu emprego, sabe o que acontece comigo? Eu sou mandado embora. Então, o meio seleciona. A natureza seleciona, o meu trabalho me seleciona. Aqueles indivíduos que não são adaptados com o meio dele, o que acontece com ele? Morrem. Eles não sobrevivem. Então, aí acontece o quê? Se aquele indivíduo não sobrevive, vai ter espécie dele na próxima geração? Não. Aí ele acaba sendo extinto. Então, só tem ali reprodução, só tem novas espécies, as espécies ali que são adaptadas. E é claro que existem alguns indivíduos ali que são mais aptos. Por exemplo, numa selva, imagina lá numa savana lá onde tem os leões. Quem que é o cara mais adaptado lá? O rei da selva, o leão. É ele que tende mais a sobreviver. E acaba que as características dele ali vão passando de geração em geração, porque ele é mais apto, mais adaptado. Eu coloquei aqui um exemplo, para a gente encerrar. Eu coloquei aqui um exemplo aí de um pássaro, esqueci o nome, acho que é gavião o nome desse pássaro, que é tipo assim, eu tenho um desenho aí que eu tenho coelhos com orelhas grandes e coelhos com orelhas pequenas. Então, o que acontece? Se a gente for olhar lá, vai na última, no início da foto, eu tenho 4 coelhos com orelha pequena. Na segunda, eu já tenho 3. Na primeira, eu já tenho só 1. Então, o que acontece?
Aí a gente já sabe que essa espécie de coelho vai tender o quê? A ficar extinta. Ok, agora vamos explicar isso das duas formas. Vamos olhar isso pelos olhos de Lamarck e de Darwin. Lamarck explicaria isso aqui desse jeito, ó. Por que é que, por exemplo, então agora eu só tenho lá coelho lá de orelha grande? Lamarck explicaria assim, ó. Os coelhos se esforçaram para escutar melhor até que as orelhas dele cresceram. E aí agora a gente só tem coelho com orelha grande. Lamarck explicaria de jeito. Não, então por que é que a gente... Por que a espécie de coelho hoje só tem orelha grande? Para Lamarck, essa era a ideia. Por quê? Porque as orelhas dos coelhos ali se desenvolveram, porque eles precisavam escutar. Para Lamarck, o que desenvolve é o físico. Agora, olha aqui que Darwin, segundo Darwin, como é que ele explicaria isso aqui? Os coelhos de orelhas existem. É como se fosse assim, ó. Então, no início, existia coelho de orelha pequena e coelho de orelha grande. Só que os coelhos de orelhas longas têm maior percepção auditiva, ou seja, eles são mais adaptados. E aí eles sentem a presença dos predadores e conseguem fugir. Então, olha para você ver. Para Lamarck, é o físico que tem que evoluir. Agora, para Darwin, não. Darwin é uma questão de adaptação. Os coelhos de orelha longa ali se adaptaram melhor ali no meio dele. E aí acaba que a gente vai ter maior reprodução, maior ali hereditariedade. As próximas gerações vão ser de coelhos do tipo o quê? De orelha grande. Por quê? Porque eles se adaptaram melhor. O de orelha pequena seria, então, extinto. Então, a ideia é exatamente essa, gente. Lamarck, a questão de Lamarck é o físico. Para Lamarck, alguma parte do corpo vai se desenvolver, vai crescer para te... Por isso é que os seres humanos se evoluem. Porque à medida ali que o meio necessita, à medida ali que a gente tem uma necessidade, o nosso físico se desenvolve para atender a necessidade. Agora, para Darwin, não. É o meio, é a natureza que vai selecionar quem é extinto e quem não é. Qual que é a próxima geração. Então, os mais adaptados. E, gente, grava isso, não é o mais forte, é o mais adaptado. Não é o animal mais forte que sobrevive, é o mais adaptado. Alguma dúvida, galera? Não. O João aí, alguma dúvida, João? Gente, então Tá meio bugado aqui, mas... Não, tá tranquilo. tá tranquilo mesmo? Tá de boa. Meu áudio tem hora que buga aqui, não fala e não escuta. Gente, então, eu já encerrei então, essa aula. E aí, o que acontece? Eu preciso que vocês deixem para mim o nome completo de vocês no chat aí. E para casa, a gente tem lá a atividade da página 184 até a página 189 para fazer. 184 a 189. Isso tudo? Isso tudo, para semana que vem ainda. Deus me livre. Já mandei meu nome aí, ó. Alguma dúvida, gente? Se não tem nenhuma, eu encerro. Então, eu vou encerrar aqui. Até a nossa próxima aula. Muito obrigada. E é isso. Tchau.